muito obrigada. Então, eu tenho uma apresentação em PowerPoint que vou passar e que depois estará disponível no vosso campus e também o vídeo também estará, portanto, será gravado e estará também disponível a partir de hoje ou a partir da manhã, da parte da tarde. A oferta turística faz parte de um dos conteúdos do vosso curso e eu trouxe aqui os conceitos mais importantes, portanto, para o vosso estudo. Trago-vos aqui uma imagem da Bolsa de Turismo de Lisboa, que é o evento mais importante que temos em Portugal, e também poderão ver ali o Visit Portugal, que é nada mais nada menos que o site onde estão a apresentação, a oferta do nosso turismo, portanto tem várias vertentes. Caso tenham curiosidade de verificar, poderão ver, por exemplo, alojamentos, roteiros que o Visit Portugal disponibiliza para que os visitantes possam consultar. É também um site, só por curiosidade, o Visit existe para vários países, como o Visit France, portanto, vários países que têm este tipo de sites que são nada mais, nada menos os sites oficiais das entidades oficiais de cada país. Em relação à oferta turística, a oferta turística pode ser entendida como o resultado de alguns elementos. Esses elementos poderão ser, portanto, os bens e serviços. Aqui poderemos pensar em tudo o que são equipamentos ou estabelecimentos hoteleiros ou também a parte da restauração, os nossos recursos naturais, desde o mar, rios, todos os nossos parques, todas as nossas reservas protegidas. E as atividades recreativas, que podem ser inúmeras, em que os turistas podem participar, desde os passeios pedestres até atividades em rios, portanto, diversas atividades em que os turistas se podem ocupar os seus tempos livres. E serviços prestados aos turistas, como, por exemplo, a sua deslocação desde o aeroporto para o hotel, portanto, os transferes, o dito transfer, portanto, que é um serviço que é disponibilizado aos nossos visitantes e aos nossos turistas, portanto, quando chegam ao aeroporto, esse serviço de transfer é um serviço privado de curto alcance e que o objetivo será levar os turistas para os seus estabelecimentos hoteleiros. A oferta turística pode ser definida e é o conjunto de três opções, portanto, como é um conjunto de todas as facilidades, bens e serviços adquiridos ou utilizados pelos visitantes, esta característica é muito importante, portanto, utilização pelos visitantes. É também um conjunto de todas as facilidades, bens e serviços criados com a finalidade de satisfazer as necessidades dos visitantes, e aqui é um bocadinho diferente do que vimos em cima, portanto, uma coisa é a utilização pelos visitantes, outra é de facto a forma e a finalidade com que são criadas estas facilidades e estas necessidades, de forma a ir de encontro às necessidades e expectativas dos visitantes, e ainda pelos elementos naturais ou culturais que integram essas deslocações. O conceito de oferta turística é assim então determinado pela utilização dos bens e serviços pelos visitantes, utilizados, portanto, pelos visitantes. E como é que esta oferta turística se distingue da oferta normal? Portanto, é exatamente por esta possibilidade de utilização das facilidades pelos visitantes e não pelos residentes de uma localidade. E aqui eu volto a falar no conceito de visitante ou de turista, e o visitante, portanto, tem que ser alguém que se desloca do seu ambiente habitual de residência e de trabalho, e nessa deslocação o objetivo não será usufruir de uma atividade remunerada, ou seja, distinguimos aqui o dito imigrante, portanto, é mesmo o objetivo, as motivações que o levam é passear, visitar a parte de lazer, ou então mesmo com o intuito de negócios, mas não com a deslocação no seu final com a utilização ou usufruir de uma atividade remunerada. É isso que distingue, portanto, o visitante. Há, contudo, facilidades, ainda voltando atrás, portanto, em relação às facilidades, há, contudo, facilidades que foram criadas com a finalidade
portanto, dar resposta às necessidades dos visitantes, mas que eles podem não utilizar. E aqui temos alguns exemplos. Informações, os miradores, os caminhos ou trilhos e os meios de segurança. E porquê que estas facilidades ainda são consideradas como oferta turística? Exatamente porque os investimentos nestas facilidades têm origem nas necessidades dos visitantes, ou seja, um sem número de informações que o visitante necessita, a informação dos meios de segurança também, de alguns trilhos ou caminhos, quando pensamos nos passeios pedestres ou então nos miradores. Portanto, são investimentos que podem não ser utilizados pelos turistas, mas que de alguma forma foram criados a pensar neles, ou turistas ou visitantes. E há que distinguir a oferta normal da oferta turística, e para isso eu baseei-me numa equação que está num dos livros do Licínio Cunha, que é um investigador em economia e em turismo, em que ele nos diz, para conseguirmos perceber qual é que é a oferta turística e como é que ela se distingue da oferta normal, teremos que calcular a oferta turística em valores monetários, ou seja, esta oferta turística, que aqui é representada pelo ST, é igual à soma da produção dos produtores turísticos e da produção dos produtores não turísticos, mas que é consumida pelos visitantes, ou seja, a esta soma, este conjunto, teremos que retirar, teremos que retirar a produção dos produtores turísticos consumida, portanto, esta produção que é consumida pelos residentes. E aí ficamos, de facto, com a produção apenas e que é consumida, portanto, apenas pelos visitantes. Esta é a forma mais objetiva e que depois é naturalmente contabilizado qual é a componente da oferta que é turística e qual é a componente da oferta que é a oferta normal, porque se nós pensarmos, mesmo estando numa região de turismo, um restaurante pode ser utilizado pelos turistas e pode ser utilizado pelos visitantes ou pelos residentes, portanto, e há que fazer a distinção entre a oferta normal, que é relativa aos residentes, e a oferta dos turistas ou dos visitantes. Na oferta turística estão também envolvidos diversos negócios que podemos subdividi-los em dois. Em empresas primárias, que são criadas e que sobrevivem em função dos serviços que oferecem aos turistas, ou seja, o sucesso do negócio apenas depende da procura turística, ou pelo menos em grande parte, e um dos exemplos poderá ser os transferes, portanto o serviço entre o aeroporto, hotel ou aeroporto ou hotel e determinadas zonas onde poderá fazer visitas, por exemplo, onde o visitante ou o turista pode fazer as suas visitas, ou então o serviço de guia. Poderá, claro, qualquer um destas empresas que tenham estes serviços, qualquer uma delas tem a possibilidade de ser necessário também para um residente, mas na sua maioria os turistas são os seus maiores clientes e, portanto, daí a razão de existir de uma empresa de guias ou de transferistas. E depois há as empresas secundárias ou conexas, ou seja, dependem parcialmente da procura turística, como é o caso do exemplo do restaurante que eu tinha dado anteriormente. Portanto, subsiste, com certeza, resiste no mercado com os residentes, mas que muitas vezes são pensados essencialmente para os visitantes. Isto depende também, com certeza, da região em que eles se inserem, se é uma região mais turística ou não. Eu trago-vos, a título de curiosidade também, e uma vez que se insere na oferta no espaço rural, alguns dados do Turismo de Portugal, que remetem a 31 de julho de 2014, em que a oferta turística dispunha de 883 estabelecimentos de turismo no espaço rural e turismo de habitação. Houve um crescimento relativamente a 2013 de 6,1%. E parte desta oferta, portanto quase metade da oferta do turismo no espaço rural, 48,2%, pertence, portanto, às casas de campo, com 426 unidades,
Seguida, portanto, segue-se o agroturismo com 119 unidades e com um peso relativo de 13,5%, e ainda temos outro agrupamento chamado os outros, onde estão, por exemplo, as casas da aldeia. Isto é uma categoria que está aqui pensada ainda, mas que engloba outras, portanto, sem ser as que estão neste momento representadas, que corresponde a 103 estabelecimentos, 11,7% do total, e ainda os hotéis rurais com 60 estabelecimentos e com uma representatividade de 6,8%. Por último, o turismo de habitação dispunha em 31 de julho de 2014 de 175 unidades, que corresponderam a 19,8% do total. Portanto, são alguns dados, uma vez que estamos num curso que está relacionado com turismo ambiental e rural, são alguns dados que são interessantes e que demonstram que, de facto, a oferta no espaço rural em Portugal está a ter algum crescimento. As regiões, também a título de curiosidade, com maior capacidade de alojamento, quer a nível do número de estabelecimentos, quer das camas disponíveis, foram, em primeiro lugar, o Norte, com 37,5% do total de estabelecimentos e 36,5% das camas, o Alentejo, com 22,1% e, portanto, de estabelecimentos e 25,7% de camas. E ainda o Centro, com 18,7% de estabelecimentos e 18,4% de camas. São alguns dados que eu vos trouxe e que achei que também seria interessante vermos qual é, de facto, a região que está, neste momento, a apostar mais na oferta no espaço rural. Relativamente à procura turística, é outro dos temas desta apresentação, uma vez que se complementam, tanto a oferta como a procura, são dois temas que se complementam. A procura turística, podemos defini-la tanto pelo número de pessoas que se deslocam, ou seja, pelos visitantes, como também pelo valor do conjunto de bens e serviços que os visitantes adquirem num dado momento nas suas deslocações, ou seja, tem um valor, no fundo, monetário, não é? O consumo tem a ver com o consumo dos bens e serviços que os visitantes têm ao longo das suas deslocações. Esta procura turística divide-se em física, em monetária, em geográfica e em global. A física corresponde sempre às deslocações dos visitantes, ou seja, tem a ver com o número de pessoas que se deslocam para locais diferentes daquele onde residem, onde exercem as suas atividades remuneradas. Lá está, se alguém sai do país porque tem um novo emprego e irá ser remunerado, não poderemos considerá-lo para a procura física, porque tem a ver com os visitantes e tem a ver com a saída do local de residência ou de portanto, trabalho, mas sem ser com o intuito de ao deslocar-se, ir usufruir de uma atividade remunerada. E esta procura física é aferida sempre pelas chegadas às fronteiras e juntamente com as dormidas nos meios de alojamento. Isto são, portanto, as chegadas às fronteiras e as dormidas que têm origem ou no próprio país ou então vindas do estrangeiro. Em relação às chegadas às fronteiras, agora com o espaço Schengen, portanto, obrigatoriamente tem que cruzar também informação com as dormidas dos meios de alojamento para termos noção dos números mais concretos e mais objetivos. E a procura monetária é exatamente o que o nome indica, traduz pelo valor do conjunto de consumos realizados pelos visitantes, são, portanto, os gastos efetuados pelos visitantes durante as suas deslocações e, para efeitos económicos, estes gastos representam o valor das receitas turísticas. Ou seja, aqui podemos chegar a uma das conclusões e sabermos distinguir o que é um país predominantemente receptor e um país predominantemente emissor, em que o país receptor tem naturalmente as suas receitas turísticas, determinam de facto se ele é receptor ou não. Com certeza que se nós recebemos turistas, as nossas receitas turísticas aumentam. Se nós somos um país predominantemente emissor, as nossas despesas turísticas acabam por também
aumentar, não é? Portanto, predominantemente emissor tem, ou melhor, no nosso caso, predominantemente receptor, as nossas receitas turísticas são mais elevadas que as nossas despesas turísticas. Na procura geográfica, aqui é só definida pelas localidades onde se geram os fluxos turísticos e os locais para onde eles se dirigem. A análise da procura geográfica a nível mundial pode determinar como é que a procura se reparte em termos espaciais, ou seja, das localidades, identificando também quais são os locais emissores e receptores de turismo, sendo estes dados recolhidos depois para efeitos estatísticos, entre outras finalidades. Sabemos que nos últimos anos a região da Ásia e do Pacífico tem tido um aumento de turismo, portanto recebem mais turismo e portanto aqui os fluxos estão de facto de alguma forma a alterar-se e a serem conduzidos para, por exemplo, mais para a zona da Ásia e do Pacífico. E a procura global? A procura global, a sua referência é de facto a taxa de partida. Como é que ela é avaliada? Portanto, é composta por duas partes, pela procura turística total que é originada num país e ainda pela procura total interna. Voltando acima, a procura turística total originada no país é a que resulta da soma da procura de quem se destina a viajar para o estrangeiro, portanto nós, tomando o exemplo de Portugal e residentes em Portugal, somos nós que viajamos para fora de Portugal e mais quem viaja dentro do próprio país, ou seja, nós os residentes que nos deslocamos dentro do nosso país com o intuito de conhecer e de lazer ou de negócios. E ainda, portanto, adicionada a esta procura turística total originada num país, podemos adicionar ainda a procura total interna, que corresponde aos residentes que partem em férias pelo país, portanto, relativamente ao nosso turismo doméstico, portugueses que viajam cá dentro, mais a procura dos não residentes, ou seja, o turismo que nós recebemos, o turismo receptor. E estes dois dados compõem a procura global, sempre relacionada com a taxa de partida. A procura global ainda pode ser dividida em procura efetiva, que é constituída pelo número de pessoas que num dado período participa realmente na atividade turística, portanto, as suas motivações são motivações de origem de lazer ou, portanto, motivações turísticas e, de facto, efetivamente estão a participar e fazem parte da procura turística. A procura potencial é já constituída por parte da população que num determinado momento não viaja, mas que reúne todas as condições para viajar no futuro. As razões às vezes são de origem diversa, ou seja, muitas vezes não são controladas pelas pessoas. É o caso, por exemplo, de um atraso de um voo ou não realização de um voo, ou ainda um mau tempo, portanto, situações que são externas e de alguma forma estas razões impedem que as pessoas concretizem a viagem. Portanto, há uma procura de facto que já está, muitas vezes isto tem a ver com, por exemplo, um bilhete que já está emitido, mas que não se realizou o voo e, portanto, a pessoa não efetivou a sua viagem, mas que irá fazê-lo, portanto, um pouco mais tarde. Portanto, esta é a procura potencial, mas que não está propriamente concretizada. A procura turística reflete também algumas características que são comuns à maioria dos países e que se resumem a crescimento constante, a heterogeneidade e a concentração. E o que é que será cada uma destas características? Portanto, crescimento constante é de facto a noção, e eu falei nisto na última apresentação que tivemos sobre a evolução do turismo, é de facto uma noção de que o turismo tem um crescimento constante ao longo dos anos, desde o início da década de 50 e a previsão continua para além de 2020 com crescimentos na ordem dos 4% ou dos 5%. E, portanto, as quebras que se registram, por exemplo, no ano 2001 com a questão portanto, dos ataques terroristas do 11 de setembro, existiu de facto aqui uma quebra e ela está bem vista, não foi refletida se calhar logo em 2001, mas em 2002, mas logo a seguir há um crescimento, há uma recuperação muito rápida e que triplica muitas vezes o crescimento do turismo. E estas previsões continuam até o ano pelo menos de 2020, em que se crê que o turismo vai continuar a crescer.
resultado também desta noção de que o turismo tem taxas de crescimento logo após as crises, é de facto o que aconteceu agora, principalmente o nosso caso, um caso nacional, Portugal, com esta crise. No entanto, temos o ano de 2015 como considerado um dos melhores relativamente ao turismo em Portugal. É este crescimento constante, uma das características. E temos a heterogeneidade. E o que é a heterogeneidade da procura? É de facto as diversas motivações que levam as pessoas a viajar. Seja ela as férias, que tem aqui a maior fatia, dos 52%, seja portanto, as visitas a amigos, a parentes, portanto, por motivos de religião ou outros, seja por motivos de negócios ou outros não especificados. Portanto, há inúmeras motivações para que as pessoas viajem. Estas inúmeras motivações vão dar origem a tipos de turismo completamente diferentes e a negócios que aí, portanto, no lado já da oferta, que vão dar resposta a esta procura tão heterogénea. Estas são características que são comuns em termos internacionais, não estamos só a falar de Portugal, de exemplo nacional, mas de facto são características internacionais. E aqui temos a concentração também, é outra das características, em que continuamos a ver que a Europa é das zonas que recebe o maior fluxo turístico, seguida depois do Sudoeste Asiático, continente americano, Médio Oriente e a África, portanto. Mas continuamos a ver que há uma concentração em determinadas regiões que é tradicional, portanto, quase desde o início que são feitos os estudos de turismo, que se consegue verificar que são basicamente os mesmos continentes que continuam a ser visitados, continua a ser a França o país mais visitado do mundo, isto em termos das suas, portanto, do número de visitantes, e portanto conseguimos ver aqui de facto esta noção da concentração em determinados países ou em determinado continente. A título de curiosidade também trago-vos alguns dados da procura turística no espaço rural e turismo de habitação, e podemos ver, portanto, aqui como está dividido a procura, portanto, ou melhor, as dormidas quando os residentes ou se deslocam, ou os visitantes internos ou os visitantes estrangeiros, e aqui temos alguns dados, como por exemplo, aqui a maior fatia para as casas de campo com 39,4% das dormidas, seguidas dos hotéis rurais com 22,3%, o agroturismo com 13,1% e, peço desculpa, o turismo de habitação com 14,6%, o agroturismo com 13,1% e depois os outros estabelecimentos do turismo no espaço rural com 10,5%. Portanto, só para terem a noção de como é que se dividem de facto as dormidas, ou seja, um dos barómetros da procura turística, um dos elementos da procura turística que é analisado no país, portanto, é esta a distribuição pelo tipo de alojamento que é feito em Portugal, e especialmente no espaço rural. Por fim, para finalizar esta apresentação, trouxe-vos uma imagem do Dia do Turismo que foi celebrado a 27 de setembro, e portanto é uma imagem que remete um pouco para o turismo sustentável, esta noção de que o turismo pode ser um meio de protegermos também o ambiente e da parte ecológica não ser esquecida, apesar de ser também uma indústria bastante poluente. Muito obrigada pela vossa participação e eu gostaria só de saber se têm dúvidas que eu possa esclarecer. Por seguida tenho um breve questionário sobre a apresentação, sobre, portanto, algumas perguntas dos conteúdos que foram apresentados. Alguém tem dúvidas que possam escrever? Eu aguardo. Se não tiverem dúvidas ou se quiserem que eu esclareça, é uma questão de me dizer.
São sempre, os registros são feitos pelos, o Mariano, não sei se estão a ver, pergunta-me como são calculadas as presenças nas casas de campo. Os registros têm que ser sempre enviados ao Turismo de Portugal, portanto, e ao INE, a qualquer estabelecimento hoteleiro, portanto, tem que fazer o registro dos hóspedes e são enviados dados para o Instituto Nacional de Estatística e também para o Turismo de Portugal para que possam chegar a estes resultados, não é? Só assim, não há outra forma. Claro que vocês viram que há uma discrepância entre, por exemplo, o número de estabelecimentos e o número de camas e, de facto, tem a ver, imagina, há casas que de facto têm, casas de campo provavelmente têm na mesma casa têm apartamentos ou têm divisões com 4 camas e daí a discrepância, mas no geral as presenças, ou seja, as dormidas nas casas de campo devem ser à semelhança de outros estabelecimentos registadas no Turismo de Portugal. É um questionário que é enviado principalmente aos estabelecimentos hoteleiros em que há um registro de todos os dados dos hóspedes que têm e que depois é enviado para o turismo, portanto esse questionário é enviado para o Turismo de Portugal, onde são aferidas de facto estas taxas de ocupação. Mariano, respondi à sua pergunta? Obrigada. Obrigada, Mariano, já vi a sua resposta. O Valdemar está-me a perguntar de quanto em quanto tempo é enviada essa informação. Eu não tenho a certeza porque varia caso para caso, mas eu tenho a noção que pelo menos de 15 em 15 dias deve ser enviada para o Turismo de Portugal. Varia muito. Nos estabelecimentos hoteleiros, creio que é de 15 em 15 dias. Mais alguma questão? Não sei se houve algum assunto. Isto faz parte dos vossos conteúdos, portanto, o que eu trouxe aqui é exemplificar um pouco mais o que é que são as características e, por exemplo, e remetê-las também um bocadinho para o vosso curso em termos das estatísticas que são vinculadas pelo Turismo de Portugal. Estes dados das informações, por exemplo, do número de dormidas, das taxas de ocupação, vocês podem encontrar sempre no Turismo de Portugal. Eles têm relatórios que são normalmente da oferta turística total do país. Já vi, por exemplo, sair o trimestre de 2015, penso que já saiu o primeiro trimestre, e portanto é uma informação que pode ser conseguida através do portal do Turismo de Portugal e podem consultar, têm sempre documentos que podem ser vistos. Aliás, são documentos, juntamente com o Plano Estratégico Nacional de Turismo, são documentos para quem quer abrir uma casa de turismo de habitação, uma casa de turismo rural, que devem consultar porque têm informação valiosa também do tipo de turista que nos visita, quem são as nacionalidades dos turistas que nos visitam, quais são os seus gostos. Há neste momento um trabalho extremamente sério em termos de marketing e que é disponibilizado também através do site do Turismo de Portugal. Pronto, e muitas vezes esta informação ajuda também de alguma forma a orientar o negócio, não é? Para quem pensa em abrir o negócio. Caso não tenham mais questões, eu vou então colocar aqui o nosso questionário de avaliação. Eu vou disponibilizá-lo, penso que estarão a vê-lo e portanto, terão que responder. Portanto, dentro de 10 minutos, eu dou-vos 10 minutos, se calhar até é demais, mas quando tiverem terminado, depois avisam, por favor. Podem responder a partir do vosso computador, clicando na opção que vocês acham que é correta.
Eu peço desculpa, é a primeira vez que eu coloco, que eu disponibilizo este documento para que possam responder. Conseguem ver as perguntas todas ou eu tenho que vos ir mostrando à medida que, por exemplo, conseguem ver, são 8 perguntas na totalidade, conseguem ver? Conseguem ver as 8? Muito bem, obrigada, Anabela. Fico mais descansada assim porque pensei que tivesse que ir subindo o documento para vocês irem vendo. Obrigada. Ótimo. Eu creio que já responderam todos. Podem só confirmar, por favor, se já responderam a todas as perguntas. Muito bem. Eu vou aguardar ainda mais 5 minutos. Obrigada.
Obrigada, Anabela. A Anabela já terminou, penso que o Fernando também. E o Valdemar também. Muito bem. Já terminaram todos. Eu vou agora só explicar. Penso que não trouxe grandes dúvidas. A procura física, de facto, é a opção B que está correta. Portanto, é o número de visitantes que se deslocam do seu local habitual de residência. Nunca poderia ser o conjunto dos consumos, porque isso tem a ver com a monetária. As localidades também não, tem a ver com a geográfica, portanto, nem para onde se geram, nem de onde, para onde se deslocam os fluxos turísticos. Portanto, a resposta correta, a procura física, corresponde ao número de visitantes que se deslocam do seu local habitual de residência, seria a resposta correta, praticamente. Tem aqui uma pontuação de 75%, portanto praticamente todos perceberam. Em relação à procura global, esta é composta e seria a linha A, pela procura turística total originada num país e mais a procura total interna. Porquê que não a segunda? Porque a procura total interna tem também contabilizado as pessoas que nos visitam, o turismo receptor, como eu vos tinha explicado. Ou seja, se fosse a segunda, isso estaria incompleta, porque os residentes que viajam no próprio país está correta, essa realmente também é a procura interna, mas faltava na procura interna, falta também as pessoas que nos visitam, portanto o turismo receptor, portanto o turismo interno, o turismo dentro de Portugal, mais o turismo receptor dos visitantes que nos visitam, portanto que passam a nossa fronteira para nos visitar. Portanto, só poderia ser a primeira, porque tem a junção da procura turística total originada num país, portanto todos os que saem deste país, mais a procura total interna, exatamente por isso é a procura global. Perceberam? Ficou alguma dúvida em relação a esta questão? É que tem que ser, portanto, global, tem que se pensar em tudo, nos que saem do país, nos que nos visitam e nós que, no fundo, visitamos o nosso país. Portanto, portanto, a junção de tudo. Daí a procura global. Em relação aos serviços que não pertencem à oferta turística, portanto, tanto os recursos turísticos naturais, como os equipamentos, como os serviços, todos eles pertencem à parte da oferta. A oferta porquê? Porque é de facto os serviços que nós temos disponíveis para que o turista utilize, portanto, os bens, serviços, equipamentos, tudo o que está à disposição do turista ou do visitante é de facto, faz parte da oferta, daí também o nome oferta. As deslocações dos turistas pertence com certeza à procura, portanto, uma vez que a pergunta estava na negativa, não pertence à oferta, a resposta seria as deslocações dos turistas, que de facto não pertencem à oferta turística porque pertencem à procura, portanto, todas as deslocações implicam a procura física, implicam, portanto, depois associado aos gastos dos turistas, mas, portanto, da parte da procura sempre. Em relação às localidades onde se geram os fluxos turísticos, ou seja, os diferentes países emissores, determinam a geográfica, não houve dúvidas nenhumas nesta questão, portanto tem a ver com as localidades. A noção de fluxo turístico tem a ver com movimentos bastante grandes, portanto de turistas, quando nós falamos em fluxo é isso que está subentendido, portanto são movimentos com um grande número de visitantes, turistas que se deslocam pelos vários locais do mundo, portanto internacionalmente. A 5, qual das seguintes opções pertence à procura monetária? Cá está, todos acertaram também, não há dúvida, porque tem a ver sempre com a parte monetária, com os consumos realizados pelos visitantes na sua deslocação a um país. Portanto, esta é a procura monetária. Portanto, que está de alguma forma associada às receitas turísticas que esse país vai receber, não é? Daí a questão de países, interessa-nos mais ser um país predominantemente receptor do que emissor, portanto as nossas receitas turísticas aumentam exatamente por esse prisma. Não podemos, portanto, este é um dos indicadores também que é analisado pela Organização Mundial do Turismo,
para verificar, por exemplo, se esse país, há dois critérios, não sei se assistiram também à evolução, ou se viram já o vídeo da outra apresentação, em que há dois critérios que determinam, portanto, os fluxos turísticos, ou melhor, o número de visitantes, por um lado, de um país, e, por outro lado, as receitas que esse país obtém. Em número de visitantes, o primeiro país do mundo é mesmo a França, como eu vos tinha dito. Em número de, ou melhor, em receitas, são os Estados Unidos. Portanto, também são estes dois critérios que a Organização Mundial do Turismo muitas vezes coloca nos seus relatórios anuais ou bianuais para informação do crescimento do turismo, e são estes critérios que estão na origem, muitas vezes quando houve um crescimento de 5% do turismo em termos internacionais, são estes critérios que também pesam para chegarem a essas conclusões. Tendo em conta a oferta no espaço rural, qual a região que dispõe de maior número de estabelecimentos e de camas? É o norte, de facto. Em termos do espaço rural, a oferta está no norte. Se fosse, por exemplo, em estabelecimentos hoteleiros, estaria aqui uma divisão entre o Algarve e o centro, portanto Lisboa, mas no espaço rural, predominantemente o norte. E a oferta turística da oferta normal? Há um indicador que eu referi na altura da apresentação, que é de facto a utilização por parte dos visitantes. É isto que distingue a oferta turística da oferta normal. Não é a heterogeneidade, isso faz parte da componente da oferta turística, a sazonalidade também, de alguma forma pela concentração, porque quando falamos em concentração, falamos muitas vezes dos casos da outra parte mais negativa, que é a sazonalidade. A sazonalidade é o exemplo, por exemplo, do que nós temos no Algarve, em relação ao verão e ao inverno. Portanto, a sazonalidade é de alguma forma considerada um pouco negativa, quando se pretende, os países pretendem, o que se pretende é que de facto tanto a oferta como a procura sejam constantes ao longo do ano, tenham algum equilíbrio. A sazonalidade vem exatamente trazer um certo desequilíbrio à procura e à oferta. E, por exemplo, no Algarve nós temos exemplos de hotéis, de cadeias de hotéis, que têm que fechar algumas unidades, portanto, alguns estabelecimentos hoteleiros dessa cadeia e condicionar só para porquê? Porque a oferta turística é demasiada para a procura durante o inverno, portanto estou a falar na altura do inverno. É isto que é a sazonalidade, é este desequilíbrio entre uma época e outra em termos da procura e da oferta. Portanto, aqui a resposta seria, distingue-se da oferta turística, distingue-se da oferta normal, exatamente pela sua utilização por parte dos visitantes. E a última pergunta é quais são as características da procura turística, e todos acertaram. O crescimento constante, porque de facto é um crescimento que tem sido regular durante a década de 50 até aos dias de hoje, e com previsão até 2020. Heterogeneidade, porque está na base de diversas motivações que nos levam a viajar, que são únicas praticamente para cada pessoa. Os motivos que nos levam a sair do nosso país, a sair da nossa região para ir visitar outra região ou para visitar outro país, de facto, são únicas. São estas motivações que estão também na origem dos diversos tipos de turismo e diversos tipos de serviços que são criados, porque de alguma forma vão dar resposta a estas expectativas e a estas necessidades que cada uma das pessoas tem, que cada um de nós tem. E a concentração, exatamente porque, por tradição já e de alguns anos, são os mesmos países, os mesmos continentes que registram a maior procura de fluxos turísticos. Muito bem, gostaria de saber se têm mais alguma dúvida, se agora perante estas questões se necessitam de algum esclarecimento.
Mariana, penso que estava a escrever qualquer coisa, mas que acho que não tem dúvidas, agora por si, muito bem. Valdemar já respondeu. Anabela, muito bem. Excelente. Mariana, muito obrigada. Valdemar também diz que não tem dúvidas. Eu é que vos agradeço terem estado presentes de alguma forma e espero encontrar-vos também no outro webinar, noutra apresentação, e muito obrigada pela vossa colaboração. Continuação de um bom estudo. Adeus, uma boa tarde.